Olá, vamos para mais um encontro, hoje de ciência, e a gente vai falar hoje do lixo e o ambiente, né? Esses resíduos sólidos, e como um desenvolvimento científico e tecnológico, trouxe benefício para a saúde humana. Por exemplo, com a produção de medicamentos e a conservação de alimentos. Que outras consequências a produção de novos materiais pode ter? Materiais descartados, considerados inúteis ou indesejáveis, compõem o lixo. Ou resíduos sólidos. Esses materiais podem ser material sintético, embalagem, plástica, preservativo e medicamentos vencidos e outros, né? E ter diferente origem doméstica, comercial, industrial, agrícola, hospitalar e até mesmo espacial. Se não receber tratamento e destino adequado, o lixo pode poluir e contaminar o solo e o ambiente aquático, obstruir bueiros e cursos de águas, provocando em alagamentos, enchente, entre outros problemas. Que parte do lixo produzido no Brasil é jogada sem nenhum tratamento ou separações de materiais. Isso é jogado em lixões. E nesses depósitos de lixo a céu aberto, a matéria orgânica que compõe, que está sempre em decomposição, atrai insetos, baratas, mosca, mosquito, etc. Urubus, ratos e outros animais transmissores de organismos que podem causar doença, vírus, bactérias. Essas condições colocam em risco a saúde de pessoas que vivem próximo aos lixões. A decomposição de matéria orgânica do lixo produz um caldo mal cheiroso e poluente, o churume. Além da matéria orgânica nesses locais, o churume contém produtos tóxicos, como o chumbo e o mercúrio, que são componentes de tinta e solventes, pilhas, lâmpadas fluorescentes e outros materiais. Quando o churume é carregado pela água da chuva, pode contaminar os rios e a água subterrânea, né? Essa água que abastece os poços domésticos. Essa contaminação pode tornar a água da região imprópria para o consumo, prejudicando a população, né? Aí vem o prejuízo, né? E alguns problemas causados à população. Por favorecer a transmissões de doenças e a contaminação do ambiente por metais e outros produtos tóxicos, o lixão é considerado uma péssima opção de destino para o lixo. Reconhecendo os problemas sociais e ambientais relacionados aos lixões, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou como meta a eliminação dos lixões e a recuperação de sua área, né? Que aí é a importância, essa recuperação, que quando é aproveitado é um show de bola.
Aí é onde entra o aterro sanitário, né? O aterro sanitário é muito diferente do lixo, ou do lixão. Num aterro, o lixo é depositado numa trincheira, que são abertas no solo e forrada com uma manta. Eu pego uma manta, né? Uma manta impermeável para proteger o solo. O solo também é protegido. O aterro tem um sistema de escoamento do churume e da água da chuva. Além de uma tubulação para saída de gases, principalmente o gás metano, que é produzido na decomposição da matéria orgânica. Essa imagem, aí você vê essa vista à sua esquerda, é do aterro sanitário em Salvador, aqui na Bahia. E à direita você vê aí o churume sendo recolhido para tratamento. No aterro sanitário, o trator espalha e amassa o lixo, compactando. Depois dessa camada, o lixo é coberto por terra, e com essa terra compactada, ou uma manta impermeável. E uma nova camada de lixo pode ser, então, ser depositada sobre a primeira. Já que está coberta, passou a manta, mais lixo em cima. Apesar de precisar de áreas grandes para ser construído, ser mais caro que o lixão e ter capacidade de utilização limitada, né, que aí é pouco, o aterro sanitário não polui o ambiente. E se for construído, isso ocorre porque a cobertura da terra isola o lixo e impede a propagação do mau cheiro e o acesso de insetos e outras coisas, né? Ratos e outros animais. A camada impermeável protege os rios e águas subterrâneas. Aí entra a incineração, né? A incineração é a queima do lixo em equipamento que funciona em alta temperatura. Essa técnica apresenta a vantagem de reduzir bastante o volume de lixo. Além disso, destrói organismo que pode causar doenças, principalmente as que vêm contidas no lixo hospitalar e no lixo industrial. Esse é que está o perigo. Certos componentes do lixo, no entanto, produzem gases tóxicos. Ao serem queimados, nesses casos, é necessário instalar filtro para evitar a poluição do ar, o que encarece o processo. Depois da queima, o lixo sobra, depois dessa queima do lixo, sobra um volume bem menor de resíduo, que podem ser encaminhados para os aterros sanitários. Aí já fica bem melhor, né? Porque o lixo, além de queimado,
ele está em menor quantidade. Aí vem agora a compostagem, né? Para o lixo orgânico, há um destino alternativo aos aterros sanitários, a compostagem. Essa compostagem ela transforma a matéria orgânica como um estrume, folha, papel, resto de comida, transforma em adubo. E o adubo esse adubo produzido é o que a gente vai chamar de composto. A gente chama ele de composto. Em primeiro lugar, é preciso retirar o lixo do material não orgânico, o que não pode ser decomposto. Eu faço aquela separação. Depois o lixo orgânico é triturado e levado para equipamentos que acelera o processo de decomposição e a produção do adubo. Essa decomposição é feita pelas bactérias e fungos. Os decompositores transformam as substâncias orgânicas complexas em substância mais simples e depois em substâncias minerais que pode ser utilizada pelas plantas. Uma tonelada de lixo doméstico rende cerca de 500 kg de composto orgânico. Além do adubo, a composição do lixo orgânico produz gases que podem ser aproveitados para combustível, por exemplo. Nesse caso, a matéria orgânica é depositada em recipientes grandes e fechados. Os biogestores, onde será produzido o biogás, uma mistura de gases combustíveis que poluem menos que esses derivados de petróleo, além de fertilizantes. Mas temos a reciclagem. Você viu que o lixo descartado pode ter diferente destino. Mas será que existe alguma forma de diminuir a quantidade de coisas que vai para o lixo? A reciclagem é a utilização de materiais descartados para fabricar novos produtos. Papel, por exemplo, pode ser usado para a produção de jornal, embalagem, etc. O metal, o vidro e o plástico também pode ser reciclado. Nem todos os tipos desses materiais pode ser reciclado, é verdade. O papel carbono e o clipe de papel e o espelho, por exemplo, esses não podem ser reciclados. Para exemplificar a importância da reciclagem, preste bem atenção nessas duas informações sobre a reciclagem do papel. Observa, o papel é fabricado principalmente com a celulose extraída de árvore. Cada tonelada de papel, ou seja, cada 1000 quilos de papel, equivale a cerca de 20 árvores que deixam de ser derrubadas, deixam de ser destruídas. Essa aqui é a verdade. 2. O processo também poupa energia.
uma vez que ao reciclar o papel, gasta menos energia do que a produção de papel com a celulose de árvore. Veja que interessante. Dessa mesma forma, ao reciclar alumínio e vidro, é possível diminuir o consumo de minerais e economizar energia. Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria, agora em 2016, foram reciclados cerca de 51% das garrafas PET produzidas no Brasil. Com isso, há um benefício social e econômico, gerando renda e emprego. Olha só que bom, gerando rendas e emprego e beneficiando cooperativas de catadores de materiais recicláveis, além de benefício ao ambiente, que é o que nós precisamos, um ambiente limpo e puro. Já que diminuir a necessidade de matéria-prima extraída do petróleo e o volume de lixo. Quer dizer, veja que coisa, tudo está contribuindo. Essa reciclagem, ela oferece outras vantagens. Vê só. Primeiro, reduz a poluição do solo e da água com os produtos tóxicos. Repara. 2. Diminui o volume de lixo que vai para o aterro sanitário e os lixões. Isso é muito bom, lógico, né? Isso porque nas cidades há cada vez menos espaço para espaços livres. Os lixos e os aterros já instalados estão ficando sobrecarregados. E isso aumenta o risco de poluição do ambiente e de contaminação das pessoas. Mais um risco. Mais um risco. Olha o problema que nós estamos vivendo. Por fim, ó, a coisa boa, gera trabalho para muita gente nas usinas de reciclagem, na coleta de materiais. Olha, gerou emprego. Alguns símbolos da reciclagem. As 3 setas que aparecem em alguns deles representam os 3 grupos que precisam trabalhar em conjunto para que a reciclagem funcione. As empresas que fabricam o produto, os consumidores e as usinas de reciclagem. Os tipos de plástico são indicados por números, como o número 1, na figura que aparece, corresponde ao plástico PET. Então aí nessa imagem aí onde tem o número 1, então corresponde a esse plástico PET das garrafinhas. Já o símbolo com o número 3 no centro indica o policloreto de vinila, o PVC, usados em encanamentos e esquadrias. Nas cidades, que adota o sistema de coleta seletiva de lixo, os diversos tipos de material, metal, plástico, vidro, papel e resto de alimentos, podem ser separados pelos moradores. Nas ruas dessa cidade existem coletores coloridos, um
para cada tipo de lixo. O material a ser reciclado é então recolhido e encaminhado para a usina de reciclagem. E mesmo que a cidade onde você mora não tenha coleta seletiva, separa o lixo em 2 recipientes, os recicláveis, papel, plástico, vidro e metais, e os não recicláveis, resto de comida. Existem trabalhadores informais, conhecidos como catadores, que recolhem esse material em muitas regiões. Aí vem a parte que eu acho complicada, é a consciência e a ação. Para preservar o ambiente e, consequentemente, a quantidade de vida das pessoas, todos nós, a população, o governo, as entidades, as instituições públicas e privadas, precisamos conhecer as questões relacionadas ao lixo. É necessário tomar atitudes que diminuam o volume de lixo e favoreça os tratamentos adequados. Nesse sentido, a sociedade pode pressionar o governo a criar e fiscalizar medidas voltadas à proteção ambiental e à saúde da população. Mas há também alguma coisa que você pode fazer no dia a dia, né? Por exemplo, não joga lixo nas praias nem nas ruas. Quando for à praia, leva um saco plástico para recolher teu lixo. Depois amarra esse saco e bota no coletor. Ainda 2, você pode, para reduzir o volume de lixo, evitar os produtos descartáveis e, de preferência, a toalha de pano, ao invés de toalha de papel. Né? E ainda para guardar alimentos, utilize recipientes com tampa, em vez de cobri-lo com papel, esse papel filme para o papel alumínio. Escolha produtos com menos embalagem ou com embalagem recicláveis. Ao fazer compras, leve uma sacola ou reutilize as sacolas plásticas do supermercado. Essas pilhas, baterias e equipamento eletrônico, esses usados, depois de usado, a gente costuma conter eles, né? Eles costumam conter substância tóxica e deve ser entregue aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, à rede de assistência técnica, ou ainda em posto de coleta. Isso pode ser encontrado em lojas de supermercado para serem encaminhados à reciclagem. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei número 12.305/2010, essa medida vale para pneus, agrotóxicos e óleos lubrificantes, assim como os seus resíduos e embalagens, produtos eletrodomésticos e seus componentes, e lâmpadas fluorescentes de vapor sódio e mercúrio de luz mista. Bom, por hoje a gente dá uma pausa, né? Para não ficar muito cansativo, mas são informações excelentes, significativas, né?
Muitas vezes economizar um derivado, preparar um outro produto, a gente ganha tantas coisas, foi citado apenas algumas, né? Então a gente dá uma pausa por hoje e sucesso a todos e até o próximo encontro. Que Deus nos ajude.